cada dia se renova na nossa vida, amém? Vamos lá, em nome de Jesus, ergue as suas mãos para cá, ainda se contente, Senhor Deus e Pai. Aqui, Senhor, te apresentamos o teu servo nessa noite, para ser canal de bênção nesse lugar. Pai, como o Senhor sempre tem usado, usa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, com a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Não que a igreja queira ouvir, mas que a igreja precisa de ouvir, Pai. Espírito Santo da verdade, eu já te peço, Senhor, envia um exército de anjos, Pai, para proteger o teu servo contra todo mal. Que as barreiras da perdição venham cair por terra nesta noite, porque viemos aqui com propósito, meu Pai, de ouvir a sua palavra, de adorar o teu santo nome, na beleza da tua santidade. E para isso, meu Pai, usa o teu servo, mandando, meu Deus, o maná fresquinho do céu, para que nós podemos se alimentarmos, meu Pai, para caminhar até a volta do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade, amém. Graças a Deus, você pode aplaudir, Senhor. Aleluia, glória a Deus. São João, no capítulo de número 12. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 18. Glórias a Deus. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 12. A partir do verso 12 tem por na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim o texto: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Então a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Aleluia. Esse episódio, ele está narrado nos 4 evangelhos, nos evangelhos sinóticos escritos por Mateus, escritos por Marcos e por Lucas, e no evangelho espiritual escrito por João. A narrativa, ela é muito semelhante nos pontos principais e tem algumas distinções, porque alguns dos escritores acrescentam alguns detalhes a mais, trazem alguns outros elementos mais detalhados do que os outros. Então, quando eu for contar essa parte aqui da história para vocês, eu vou juntar um pouquinho do que disse Mateus, um pedacinho do que fala Marcos, um detalhezinho que trouxe Lucas, e somar com esse relato aqui de João. Mas eu escolhi ler esse texto, essa porção em João, porque a etapa anterior, o momento que antecede este fato, essa narrativa, quando está descrita no livro de João, ela tem um impacto muito maior do que a narrativa dos outros evangelhos. E você vai entender o porquê. Essa data aqui, pastor Inácio, quando Jesus entra em Jerusalém, e as pessoas recebem, a multidão recebe Jesus e pega ali os ramos de palmeira, começam a sacudir, colocam as roupas no chão, ela deu origem ao domingo de Ramos. E o domingo de Ramos é exatamente este domingo, que é um domingo de uma semana antes que antecede a Páscoa. Semana que vem é a Páscoa, então o domingo que antecede a Páscoa é o domingo de Ramos.
E ele é chamado domingo de ramos exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas recebem Jesus pegando ramos de folhas e sacudindo ali aqueles ramos, e por causa disso dá origem a esse nome de domingo de ramos, como nós chamamos. Mas este fato, ele acontece porque antes disso teve algum episódio muito importante dentro da história bíblica. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Por quê? Porque às vezes a gente olha um momento, então já comecei o louvor que fala, quem vê o seu momento não sabe a história que aconteceu antes disso. Às vezes você vê um momento, você vê um momento de festa, ou você vê um momento de choro, mas você vê um fato que está acontecendo aqui agora, mas o fato que está acontecendo aqui agora, ele tem uma história por trás dele. Há algo que aconteceu. O que você está vivendo agora, o processo que você está vivendo agora, as pessoas não sabem o que aconteceu antes dele. E quando Deus te abençoar e colocar na sua mão a vitória que você está pedindo, quando Deus liberar a chave para você, quando Deus curar aquele seu familiar, como curou o pai do Gabriel, quando Deus enviar a bênção financeira, como enviou para a missionaria, quando Deus liberar o seu ministério, as pessoas vão olhar e dizer assim, nossa, mas chegou tão rápido, mas foi tão fácil, mas eles não sabem que por trás disso há uma história que aconteceu, há um processo que se desenrolou, há todo um processo com muitas etapas, com muitos momentos, mas o Senhor que está contigo desde o início da história, que te acompanha nesse processo, que está contigo quando você entra na fornalha, quando você entra na cova dos leões, é o mesmo Deus que vai te levar à posição de destaque, que vai chegar contigo no momento da festa. Então suporta o momento do processo, aguenta as etapas do processo, porque vai chegar o dia da festa, vai chegar o dia da comemoração, vai chegar o dia da celebração. Olha para o seu irmão falando para ele assim, ó, a festa já está marcada, Deus já escolheu a data, Deus já preparou tudo, a festa já está preparada, o banquete já está preparado, aquilo que o Senhor tem organizado já está tudo esquematizado, mas tem um processo para chegar até agora. Jesus tem um ministério de cerca de 3 anos de duração. E ao longo desses 3 anos ele se revela e ele faz diversos milagres. Ele anda por sobre as águas, ele multiplica pães e peixes, cura diversas pessoas enfermas e até mesmo ressuscita 2 pessoas que estavam mortas. Mas quando Jesus vai chegando no final do seu ministério, já sabendo que ele estava se encaminhando para o último capítulo, que depois ele ia subir na cruz, ele tem que passar pela cruz. O que Jesus faz? Ele prepara um milagre de maior impacto. Aquele milagre que de fato ia chamar a atenção de todos e deixar uma marca registrada, para que não houvesse dúvidas de que ele era o Messias. E esse milagre é o milagre da ressurreição do seu amigo Lázaro. Tá? Então veja, vai chegando, se aproximando o momento da Páscoa. A Páscoa é uma das 3 principais festas judaicas em que todo homem judeu tinha que ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E começam as pessoas a fluir de todas as regiões de Israel, indo em direção a Jerusalém. E Jesus, ele aguarda um pouquinho. A Páscoa está se aproximando. As pessoas já começam a arrumar para Jerusalém e começam a viagem. Mas Jesus estava esperando um pouquinho. Nesta situação, nesse momento próximo ali da Páscoa, que era um momento de festa, que era um momento de alegria, que era um momento de comemoração, Lázaro vai ficando doente, Lázaro vai ficando enfermo, e as irmãs de Lázaro se preocupam, talvez foram consultar médicos, talvez deram para eles medicamentos, os remédios, aquilo que estava ao alcance delas fazer, mas ao invés de Lázaro melhorar, Lázaro ficava cada dia pior, ele ia ficando pior, ele ia ficando pior. Quando elas chegaram num ponto, em uma situação que elas olharam e disseram assim, olha, a gente não tem mais o que fazer, não há nas nossas mãos nenhuma forma de mudar essa situação, vamos mandar chamar Jesus. E elas mandam chamar Jesus, mandou um mensageiro até onde Jesus estava, o mensageiro vai de viagem até o encontro de Jesus, fala, Jesus, o teu amigo Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está doente, ele está enfermo, ele está mal, ele está à beira da morte. Jesus, venha ao socorro dele, Jesus, vem fazer alguma coisa, o Senhor já curou tanta gente, o Senhor já sarou tantas enfermidades, o Senhor já fez tantos milagres, venha fazer mais um milagre, e esse é especial, porque esse é com o seu amigo Lázaro. E Jesus, aos olhos de todos, iria correndo ao encontro de Lázaro, mas para surpresa
Jesus já tinha que ter vindo. E se ele não tivesse vindo, ele tinha que vir hoje. Mas talvez eu estou olhando para vocês e dizendo assim, ó, espera mais um pouquinho aí. Só que o fato de Jesus estar demorando mais do que a gente gostaria não quer dizer que ele não vai fazer o que você deseja. O fato de Jesus não ter operado ainda, ou não fazer as coisas no tempo que nós gostaríamos, não quer dizer que ele não tenha poder para realizar, ou que ele não se importa, ou que ele não está preocupado, ou que ele não vai fazer. Quer dizer apenas que ele tem o seu tempo, a sua forma e o seu modo de operar. Jesus podia ter ido curar Lázaro enquanto ele estava enfermo, podia sim ou não? Só que se Jesus fosse, seria só mais uma cura, como ele fez tantas. Jesus queria fazer um milagre de maior impacto, e para isso era necessário a situação que aconteceu. Lázaro morre, e depois que Lázaro morre, passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro dia, e no quarto dia é o dia que Jesus chega em Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros de Jerusalém. E Betânia era uma cidade que ela era um ponto de parada para muitos viajantes que vinham de outras partes para ficarem em Jerusalém. Então, quando a cidade ficava cheia, repleta de pessoas na época das festividades, muitas pessoas dormiam, se hospedavam, acampavam em Betânia, porque era a cidade mais próxima ali antes de Jerusalém. Então, olha o que Jesus faz. Jesus tinha que ir para Jerusalém para a Páscoa. Seria a última vez que ele iria para Jerusalém. Naquele momento, naquela Páscoa, Jesus seria crucificado. Lázaro fica enfermo nessa data. Só que Jesus, ele quer combinar as duas coisas. Ele quer ir para Jerusalém, vai fazer uma parada em Betânia, ali ele vai fazer um milagre em Lázaro, e depois disso, ele vai entrar em Jerusalém. Quando nós olhamos a situação de maneira isolada, a gente não sabe por quê? Porque a gente não conhece os planos de Deus. Só que às vezes Deus ainda não fez o que você está pedindo, o que você está esperando, porque Ele quer coordenar, conectar as coisas. E às vezes você está esperando por uma bênção, e Ele vai te dar uma, e aquela bênção vai puxar outra, e vai puxar outra, e vai puxar outra, e que vai ser uma cadeia de bênçãos, vai ser uma cadeia de eventos. Às vezes o Senhor está programando algo que vai ser maior, que vai ser melhor, que vai ser muito mais diferente do que você está imaginando, e você está querendo algo agora, porque a gente quer as coisas rápido, a gente quer as coisas agora, a gente quer já. Só que o Senhor está dizendo, espera um pouquinho, porque quando você vê tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou projetando, você vai entender o porquê da sua demora. Jesus vai, Lázaro morto há 4 dias. Todos conhecemos a história. Chega animado e fala, Senhor, se eu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Aí vem Maria e fala, Senhor, se eu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Eu só amei. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso, eu digo isso por causa da multidão, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Aleluia! Tirai a pedra. Um olha para o outro, você já cheira mal. Tirai a pedra. Eles empurram a pedra. Jesus chega na porta do túmulo. Lázaro! Vem para fora. Todo enrolado em ataduras, ali deitado na tumba fria. De alguma maneira nós vemos como ele se levanta, e talvez ali preso pelos pés, pelas mãos, ele vem pulando, vem saltando, vem
deixar eu ir. Elas vão ficar livre, restaurar, curar, nova vida e mais. Lázaro fica famoso. Todo mundo fica sabendo da história de Lázaro. Porque quando Lázaro morre, todo mundo ficou sabendo. A cidade de Jerusalém estava sem gente. E a cidade de Betânia estava sem gente. Então a morte de Lázaro foi testemunhada por muitas pessoas. E a ressurreição de Lázaro também foi testemunhada por muitas pessoas. Às vezes, irmãos, quando a gente está passando por um processo, a gente queria ficar escondidinho assim, ficar ali no nosso cantinho, para ninguém saber o que a gente está passando. Mas às vezes Deus permite algumas situações em que todo mundo fica sabendo. Fica todo mundo sabendo que a porta de emprego fechou. Fica todo mundo sabendo que a enfermidade veio. Fica todo mundo sabendo que o casamento foi destruído. Só que se muitas pessoas ficaram sabendo da sua derrota, muito mais pessoas vão ficar sabendo da vitória que Deus vai entregar para a sua vida. Porque se o inimigo pensa que vai te envergonhar no meio de um grupo, o Senhor vai te exaltar no meio de uma multidão. O nome dele será glorificado através da sua vida. E aqui tem um negócio que é lindo. Isso aqui é lindo. Olha para o seu irmão e fala assim: presta atenção agora. Isso aqui é mistério, isso é tremendo. Presta atenção. Isso é forte. Isso é forte. Quando Lázaro ressuscita, as irmãs de Lázaro ficam felizes, todo mundo na cidade fica feliz. E tinha um homem, em Betânia, chamado Simão, que ele tinha sido curado de uma lepra. E ele também estava feliz. Aí ele falou assim: agora é um motivo de festa. Eu vou dar uma festa na minha casa, vou fazer um banquete. E vou aproveitar que Lázaro está aqui. E Lázaro é a personalidade da cidade. Lázaro era o cara, Lázaro estava no raio. Vou chamar o Lázaro para a minha festa. A festa vai com Lázaro aqui. E vou chamar também Jesus. Olha! Lázaro faz, o Simão faz a festa, chama Lázaro, chama todo mundo. E aí no meio da festa, não havia sido formalmente convidada, porque as mulheres naquela época não tinham esse espaço que tem hoje. Hoje é uma peça que nós igreja não tem que a mulher dirige, a mulher canta, a mulher prega, e a gente só assiste a glória a Deus. Mas naquela época não era assim, as mulheres não tinham tanto espaço. Só que mesmo não sendo uma convidada oficial, a Maria, irmã de Lázaro, ela dá um jeito para entrar na festa. Ela dá um jeito para entrar no banquete. Ela entrou meio desapercebida, ninguém viu que ela estava lá, só que ela foi. Só que ela não foi ali para chamar a atenção do Simão, que era o anfitrião da festa, nem de ninguém. Ela foi direto encontrar com Jesus. E aí ela chega perto de Jesus, e aí, presta atenção, ela está levando um frasquinho outro, um vaso de alabastro. E esse vaso de alabastro tinha um perfume caríssimo, um perfume de nada, uma essência de nada. Esse nada, essa planta, ela era cultivada lá nos montes do Himalaia. Ela viajava muito para chegar até a região ali onde eles moravam. Então, por causa do transporte, pela dificuldade de conseguir, porque era raro, era um perfume muito caro. Ela equivalia mais ou menos, imagina você trabalhar um ano inteiro, pegar todo o seu salário de um ano, sem gastar com nada, não comprar nenhuma pipoca, nada. Pegar todo esse dinheiro e comprar um frasquinho de perfume. Era esse o valor. E ela pega esse frasco de perfume e ela vai até o encontro de Jesus. E aí quando ela chega, aquele frasco era um frasco de alabastro, uma cerâmica, e ele era selado, ele era vedado. E uma vez que você quebrava o lacre, não tinha como fechar de novo. Então o que ela faz? Ela quebra ali no gargalo do vaso, pega aquele perfume e derrama. Alguns dizem que é derramando sobre a cabeça e escorre por todo o corpo de Jesus até os pés. Outros dizem que ela derrama só sobre os pés. Mas de qualquer forma, quando chega nos pés de Jesus, ela se abaixa, pega ali os seus cabelos e começa a secar ali o perfume, misturado com as suas lágrimas. E ela vai chorando e agradecendo a Deus pelo milagre e derramando aquele perfume sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus, sobre os pés de Jesus, e todo mundo
fica olhando, e alguns dizem assim, até Judas fala, olha que desperdício, seria melhor vender e comprar marmitex, projeto social. E Jesus fala assim, é uma bênção ajudar os pobres, só que os pobres vocês sempre terão convosco. Esta mulher, ela fez algo tremendo, porque ela ofereceu para mim a sua melhor, a sua maior adoração, e por causa disso, o gesto dela ficará registrado, e em todos os lugares aonde esse evangelho for pregado, o nome dela será mencionado, o seu nome será lembrado, porque ela é o exemplo de adoração. Só que agora que vem a sacada. Por que Maria tinha aquele perfume? Se Lázaro acabou de morrer, no dia seguinte ela já tinha um perfume tão caro para entregar para Jesus. Sabe o que os estudiosos dizem, irmãos? Quando Lázaro vai ficando doente e Maria manda chamar Jesus e Jesus não vem, ela providencia um perfume que seria o perfume que ela usaria para despejar sobre o corpo morto do seu irmão. Era o costume das pessoas eram enterradas em cavernas, em tumbas abertas, e o corpo começava a se decompor e cheirava mal. Então eles pegavam perfumes e passavam perfume sobre o cadáver, sobre o corpo, para diminuir um pouco, mascarar um pouco o cheiro da putrefação. Quando Lázaro estava morrendo e ela achou que Jesus não ia fazer um milagre, ela achou que não ia dar tempo de fazer um milagre, o que ela fez? Ela compra um perfume para poder jogar no corpo do seu irmão. Ela compra um perfume para o funeral do seu irmão. Mas aí, enquanto ela estava preparada para passar pela prova do funeral do seu irmão, Jesus chega, Jesus entra em cena, Jesus ressuscita Lázaro, e o que era para ser usado como choro de tristeza passa a ser usado como choro de gratidão, como oferta de adoração. Pastor, não entendi, vai entender agora. Você está se preparando para o pior, você está se preparando para situações difíceis, está se preparando para o choro, para a luta. Só que Deus vai estar dizendo assim, ó, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu vou entrar, eu vou agir, e o que ela chora vai virar adoração. Pessoas aqui, e a pessoa dizendo assim, ó, esse casamento não vai ter jeito, você parar, vai cada um só se preparando para o choro. Deus vai entrar e vai fazer o choro virar adoração. Você está se preparando para uma situação financeira de crise, você está se preparando para o luto de uma enfermidade que é a vida morte. Deus vai entrar e vai transformar o choro de tristeza em lágrimas de adoração, de glória a Deus, de aleluia, em choro de alegria. Ele é Deus que transforma isso. Quem acredita isso, meu irmão? Aí acaba o jantar. Aí o que Jesus faz? Ele vai para Jerusalém. Agora eu vou pregar para vocês. Mas eu só preciso dos 10 minutos. Só isso. Ele vai chegando em Jerusalém. Só que quando ele vai para Jerusalém, Jesus, ele trabalha com alguns símbolos. Jesus, ele nos demonstra os seus projetos, os seus planos, através de sinais que ele nos dá. Às vezes você quer vir no culto, você tem que usar um profeta, ele vai falar, às vezes Deus fala diretamente, mas às vezes Deus nos fala diretamente, ele nos mostra alguns sinais. Aliás, vou até falar um negócio, posso falar um negócio para você? Claro. Quem tem nível de maturidade espiritual e entendimento para entender os sinais de Deus, dificilmente Deus fala com ele usando o vaso daqui e daí, porque não precisa. Quem recebe muita profecia, sempre tem alguém falando, sabe o que é? Quando tiver muita profecia para você, começa a ficar preocupado. Você
Deus, eu estou sendo difícil, eu não estou conseguindo entender bem o que o Senhor está falando. Oh, Jesus. É Deus dizendo assim, ó, eu já falei, eu já mostrei, mas ele não está entendendo, então eu vou ter que falar. E o próximo, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dizer assim, quer que eu desenhe para você? Quer que eu te mando um emoji no WhatsApp para você entender? Você não está entendendo. Porque quem entende, não precisa. Gente maduro não corre atrás de profecia. A profecia vem até ele, o Senhor vai até ele. Se o profeta falar, ele liga para você, ele vai na tua casa, te encontra no mercado, na rua, no ônibus, em qualquer lugar. Porque quando Deus quer falar, ele se comunica conosco, mas de várias maneiras. Aí Jesus vai chegar em Jerusalém. A história de Lázaro estava sendo contada por todo mundo. Era o assunto do momento. E o povo em Jerusalém, que tinha ido lá para mais uma Páscoa, como eles iam todos os anos era a mesma coisa. Eles iam para a Páscoa, comer os pães sem fermento, as águas amargosas, lembra do tempo lá do Egito, todo aquele ritual importantíssimo, mas era sempre o mesmo ritual. E tinha um momento na festa da Páscoa, um momento em que o povo se ajuntava e eles cantavam um trecho do Salmo 118, o verso 25 e o verso 26 do Salmo 118, que diz assim, coloca para nós por gentileza, Salmo 118, o verso de número 25 e o verso de número 26. Eles se reuniam ali em Jerusalém no momento da festa da Páscoa e eles começavam a cantar, é um trecho desse Salmo, é o Salmo 118, Ana, por gentileza. E aí, quando eles cantavam esse trecho do Salmo, era uma palavra profética, era uma palavra que eles estavam lançando como expressando um desejo do seu coração. Olha o que diz Salmo 118, verso 25. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Aleluia. Este é um salmo, é uma canção messiânica. O povo se reunia, olha só, para celebrar a Páscoa. E a Páscoa era um evento em que eles olhavam para o passado, dizendo assim: nossos ancestrais, os nossos antepassados foram escravos no Egito, e Deus envia Moisés, e Moisés liberta o povo da escravidão do Egito. Eles deixam a condição de escravos, se tornam livres da opressão do inimigo, e depois entram na terra prometida para ser o povo escolhido por Deus. Essa é a Páscoa. Só que ao mesmo tempo em que a Páscoa nos fazia olhar para trás, havia um desejo de olhar. Olha para o seu irmão e fala assim: não fica só olhando para trás, não. Deus te chama para olhar para frente também. Cuidado quando você olha muito para trás, porque às vezes a gente tem um passado muito difícil e a gente olha para as tristezas lá de trás e carrega aquela tristeza com a gente. E às vezes, irmãos, a gente teve um passado bom, um passado cheio de conquistas. Só que hoje não está assim. Só que a gente se alimenta só do que teve lá atrás. Se o que teve lá atrás foi bom, amém. O que tem lá na frente vai ser melhor. Se o que teve lá atrás foi bom, Deus vai virar a história e vai te fazer ser vitorioso lá na frente. O passado não serve para aprender, mas não para a gente ficar pensando só nele. Só que o povo olhava para trás, celebrava a Páscoa e cantava este hino. E este hino dizia palavras, e uma tradução que você conseguir entender assim: Messias, enviado por Deus, venha ao nosso encontro, porque só você vai ser capaz de nos salvar. Nós estamos numa situação difícil, o nosso inimigo está nos oprimindo, mas quando o Messias chegar, ele vai nos salvar, ele vai nos libertar. Nós estamos numa situação de aperto, mas quando o Messias chegar, ele vai abrir as portas e a prosperidade vai chegar na nossa vida.
bendito é aquele que vem, não no seu próprio nome, mas aquele que vem enviado por aquele que vem da parte de Deus, porque o que vem da parte de Deus é o que transforma e muda. Nossa, outras palavras, mais ou menos isso está dizendo. Só que todos os anos eles cantavam um hino, e o Messias, eles cantavam um hino, e o Messias, eles cantavam um hino e não acontecia. Aí começa a correr a história. O Messias está em Israel. Ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, ele curou coxos, cegos. Muitos passaram a acreditar, mas alguns ainda estavam duvidando. Aí Jesus falou assim: eu vou fazer algo para acabar com toda a dúvida. Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita. É feito novamente. Aquele milagre marca a presença de Jesus como Messias, e o coração daquele povo se enche de fé. Só que aí aquele povo começou a pensar assim: ele agiu lá na casa de Lázaro em Betânia, será que ele vai vir aqui na nossa festa? Ele fez lá na casa do Lázaro na outra cidade, será que ele vai vir na nossa cidade? Será que ele estará aqui? E eu vim aqui, irmão, para te pregar essa palavra, e eu vou dizer assim: às vezes você acha que Deus é poderoso para fazer, mas que Ele só faz na vida dos outros. Ele só cura o pai do diabo complexo. Ele só abre a porta para a missionária Lia. Ele só usa os irmãos aqui da banda. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você pode não acreditar, mas Ele já está vindo a caminho da sua vida. Ele já está vindo a caminho da sua vida. E a festa que você programou, e que parece que todo ano você vinha para o culto, que é uma festa, canta o